Olá, salve! Vasco vence em São Januário num jogo de muitas viradas e decisão apenas no último minuto do jogo. Vamos contar como foi e também falar como fica a decisão do Campeonato Brasileiro neste momento em que Flamengo e Palmeiras estão empatados em pontos. Mas antes, aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. O Vasco venceu em São Januário numa virada eletrizante contra o time do Vitória. Era de se imaginar um jogo teoricamente mais fácil, que o Vasco não tivesse tanta dificuldade, afinal de contas, o time vem crescendo e em São Januário tem obtido nos últimos jogos as suas melhores atuações, tem feito as suas melhores atuações, pois o Vitória vendeu muito cara a derrota e por muito pouco. O Vasco saiu na frente com um gol marcado pelo Nuno, numa jogada muito bem construída pelo time do Vasco, cruzamento do Paulo Henrique, era buscando o Verratti, mas o Verratti passa da bola e atrai a marcação, o Nuno vem pelas costas e faz de peixinho o primeiro gol da partida. E foi logo muito cedo, mas isso foi uma ilusão para a torcida vascaína. O time se acomodou, o Vitória passou a arriscar um pouco mais, não tem muito mais o que perder, já está na zona de rebaixamento, jogando em casa ou jogando fora contra qualquer adversário, a Vitória vai ter que arriscar. E aí conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aitor empatou o jogo 1-1 e Lucas Halter fez 2-1, aquele mesmo que foi do Botafogo e saiu do Botafogo execrado, pois ele foi lá e fez o gol da virada do Vitória. Vem o segundo tempo, o técnico do Vasco mexe no time e coloca a equipe mais ofensiva. Entrou o Gomes, um colombiano que encantou a torcida do Vasco nesse jogo, fez grandes jogadas e saiu dele a jogada que resultou na cabeçada do Ryan. Ryan completou fazendo 2-2. Empate, Vasco se lança para o ataque em busca da revirada, ou da desvirada, né? O Vitória virou, o Vasco tinha que desvirar o placar. E sai um pênalti numa bola cruzada que o zagueiro lateral direito, Cáceres, corta com o braço, disputando a bola com o Ryan. VAR, revisão, Ryan bate o pênalti, que categoria para bater o pênalti. Bola num canto, goleiro no outro, jogou no alto no canto direito, Vasco 3-2, virada. Parecia a coisa resolvida, mais um engano. O time do Vitória foi para dentro e aí aconteceu uma coisa impressionante. O Vasco tinha feito 3-2 aos 23 minutos. 2 minutos depois é expulso o Halter, que tinha feito o segundo gol do Vitória. Mais uma vez lá, estabanado, fez uma falta e foi expulso de campo aos 25 minutos. É cobrada uma falta a favor do Vitória e o Cáceres faz o gol. O Vasco reclama falta sobre o goleiro. Me parece que teve sim um contato do Camutanga, zagueiro, com o goleiro do Vasco, mas o árbitro entendeu que não foi uma falta provocada pelo jogador, foi um encontrão, um choque provocado muito mais pelo goleiro do Vasco, que não anulou o gol. 3-3. Faltavam ali praticamente 25 minutos, 27 minutos, contando os acréscimos. O Vasco foi para dentro e o técnico Fernando Diniz colocou em campo o garoto GB, Gabriel, que é chamado pela torcida e pelos companheiros de GB, pois foi ele que no último minuto da partida, o árbitro tinha dado 7 minutos de acréscimo, ou 8 minutos, e aos 52, exatamente no 7º minuto do acréscimo, vem um cruzamento do Piton. Piton começou no banco, vinha de contusão, no segundo tempo entrou, faz um cruzamento e o Gabriel sobe muito. Impressionante. Lembrou as melhores cabeçadas do Verratti, que tinha saído no intervalo, o Verratti não anda numa fase boa, e até do Ryan, que anda fazendo gols de falta, de cabeça. O Gabriel GB, aos 52 minutos, fez a vitória do Vasco por 4-3 em cima do Vitória, o que dá ao Vasco um fôlego. Eu acho que agora a gente pode dizer, não só pela pontuação, mas pelo que o Vasco está jogando, que o Vasco não tem mais risco de rebaixamento. Chegou ao 10º lugar, nesse ritmo que ele está, ele vai ganhar 2, perder uma, ganhar 2, empatar uma, perder outra, vai ficar nesse bolo ali. Não vai brigar por coisas nobres como Libertadores, mas também penso que nesse momento o torcedor do Vasco está sossegado em relação a acreditar que
o risco de rebaixamento que já foi real em dado momento do campeonato. O Vasco chegou na mesma rodada a beliscar, entrar na zona de rebaixamento e sair de novo. Mas agora esse risco nesse momento não existe mais e acho que o Vasco vai poder fazer um campeonato, um final de campeonato sossegado. E por falar em final de campeonato, como ficou essa disputa, principalmente entre Flamengo e Palmeiras? O Bahia, que está sendo um fiel de balança, o Bahia ganhou do Palmeiras de 1-0. Tomou do Palmeiras, portanto, 3 pontos na briga contra o Flamengo. Do Palmeiras contra o Flamengo. E ontem, e hoje, aliás, devolveu esses 3 pontos ao ganhar do Flamengo por 1-0. Num jogo incrível, né? Que teve expulsão do Danilo. Ele atingiu a cabeça do adversário com o pé, disputando com o pé no alto, atingiu a cabeça, não tem conversa, é cartão vermelho. E ele foi expulso com 12 minutos de partida. O Flamengo, que é mais técnico, é mais time do que o Bahia, ainda mais o Bahia todo desfalcado, a defesa era toda reserva. Os 4 jogadores reservas por causa de suspensão de cartões amarelos e vermelhos dos jogadores titulares. E com tudo isso, o Bahia fez um jogo digno. E, claro, com um jogador a mais, soube jogar o jogo, marcou o seu gol aos 44 minutos, numa jogada que sobrou uma bola espirrada na área, disputa de jogadores, um puxando o outro, e a bola sobrou para o William José, que fez o gol. Vem o segundo tempo, Flamengo troca 3 jogadores, parte para o ataque, mesmo com menos 1, foi mais tímido que o Bahia, esteve perto do empate, e aí acontece que o garoto Wallace Ian, que entra no jogo, colocado pelo técnico Felipe Luiz no lugar do Arrascaeta, olha que responsabilidade, entra totalmente destemperado, desequilibrado emocionalmente, leva um cartão amarelo, continua com as suas atitudes irreverentes, provocadoras e acerta uma cotovelada no Gilberto. Aí o árbitro não teve dúvida, segundo amarelo, vermelho. Ele jogou 11 minutos. Esse garoto precisa de um psicólogo, precisa de um jogador mais velho, até o próprio Felipe Luiz, que andou passando pano nesse jogador também, passou a mão na cabeça porque ele já cometeu outras indisciplinas parecidas e o Felipe disse que era coisa do temperamento dele, que ele ia amadurecer naturalmente. Não vai. Se não houver um trabalho sobre ele, não vai amadurecer. Vai se perder um talento porque ele é um jogador talentoso. Foi expulso, o Flamengo ficou com menos 2 e ainda teve uma chance de empatar numa bola parada com o zagueiro Léo Ortiz se jogando na bola e o goleiro Ronaldo fazendo uma grande defesa. E o jogo terminou assim, 1-0 para o Bahia. O Bahia ganhou de 1-0 do Palmeiras, tomou 3 pontos do Palmeiras. Ganhou de 1-0 do Flamengo, devolveu os 3 pontos para o Palmeiras, que agora é o líder do campeonato. 55 pontos, igual ao Flamengo, sendo que o Palmeiras tem uma vitória a mais com 17 contra 16 do Flamengo. E aí um detalhe curioso, os dois têm jogos atrasados. Na 12ª rodada, o jogo atrasado do Palmeiras é contra o Juventude, que perdeu hoje para o Fortaleza em casa. E o jogo é no campo do Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport. Esses 2 times devem vencer. Ainda assim, por que o Palmeiras passa a ser favorito ao título? Porque ele tem mais um jogo devendo, mais um jogo a disputar contra o Santos. Tudo bem que é um clássico, mas hoje foi um clássico lá contra o São Paulo e o Palmeiras ganhou. Teve polêmica mais uma vez, né? Deixaram de dar um pênalti claríssimo para o São Paulo, mais escandaloso impossível, mas contra o Palmeiras o pessoal tem uma certa dificuldade de marcar pênaltis. A favor tem muita facilidade, mas não foi dado o pênalti, o Palmeiras ganhou numa virada espetacular. Com tudo isso, estava perdendo de 2-0 no Morumbi, virou para 3-2 e ganhou o jogo. E ainda tem esse jogo, então, do Palmeiras contra o Santos, o que vai dar ao Palmeiras a chance de abrir 3 pontos em relação ao Flamengo na corrida pelo título brasileiro. É isso, teve também a grande vitória do Fluminense, 3-0 sobre o Atlético Mineiro e a derrota do Botafogo, o time mais instável da temporada, mas que não perde o 4º lugar. Perdeu de 2-0 para o Internacional em Porto Alegre. A gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!